E aí, galera, tudo bem? Agora a gente, depois desse retorno, né, do nosso descanso, fizemos a conclusão de complexos, usamos 2 aulas para isso, e eu vou começar um novo assunto com vocês, que geralmente nos materiais de ensino médio ele é o último assunto da álgebra, eu gosto de trabalhar ele antes do último assunto. Né? O último assunto programado é análise combinatória e probabilidade, mas antes eu gosto de falar um pouquinho de polinômios e equações algébricas, tá bom? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui esse vídeo com o começo de polinômios, que é muito simples, tá? Vou deixar só um detalhe para fazer ao vivo, né, na aula, que é aquela técnica famosa, a técnica do Briot-Ruffini, né, o método do Briot, a gente até vai rir um pouquinho aí na aula, mas a parte mais básica, eu gostaria de adiantar aqui para vocês. Preparei um resuminho bem legal, tá? Vou compartilhar, vou dar uma rabiscada em cima dele. Espero que já ajude vocês a chegar para a aula um pouquinho mais afiados, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Seguinte, primeira coisa, você já sabe trabalhar com polinômios há um bom tempo, certo? Você trabalha com polinômios desde o ensino fundamental, e o polinômio nada mais é do que uma expressão numérica onde você tem monômios atrelados por meio de soma, subtração, tá? Às vezes até outras operações. Então eu peguei um polinômio aqui, por exemplo, em função de x, e vou discutir com vocês a questão do valor numérico de um polinômio. O polinômio ele está em função de uma variável, quase sempre x. Então, por exemplo, vamos pegar esse polinômio aqui de terceiro grau. O grau a gente sempre identifica pela maior potência da variável, né? Eu vejo que x ao cubo é a maior potência, então esse polinômio seria de grau 3. Incompleto, porque ele não tem todas as potências decrescentes, tá? É grau 3, não tem o x quadrado, por isso incompleto, x de primeiro grau e grau 0, que é o termo independente, o 3. O que a gente observa aqui? Eu posso pegar e trocar esse x por qualquer valor. Por exemplo, eu posso fazer o p de 2. Quem é o p de 2? Isso lembra um pouquinho função, né? P de 2 é 2 vezes 2 ao cubo, menos 5 vezes 2, mais 3, que daria um p de 2 igual a 9. Então, o valor numérico do polinômio p de x, quando x é 2, é 9. Professor, eu posso fazer isso com qualquer valor? Pode. Vai ter exercício que a gente vai trocar o x por um número real, vai trocar o x, de repente, até por uma unidade imaginária, né, por um complexo, pode acontecer, tá bom? Eu só chamo a atenção aqui para 2 valores. Primeiro, p de 0, tá? O p de 0 é sempre igual ao termo independente. Porque se você trocar o x por 0, o único termo que sobra é aquele que não multiplica x, tá? Isso é importante você saber. Outro valor importante é esse aqui, ó, o p de 1. O p de 1 é sempre igual à soma dos coeficientes. Dá uma olhada aqui nos coeficientes, ó, no comecinho. P de x igual a 2x ao cubo menos 5x mais 3. Se você somar 2 com menos 5 com 3, dá 0. Por isso que o p de 1 deu 0. E aí eu aproveito para falar mais uma coisa interessante, que quando você tem um valor de x que leva o polinômio a valor numérico 0, nulo, significa que você acabou de encontrar aí, né, identificar aí a raiz ou uma das raízes do polinômio, tá? A raiz de um polinômio é o valor que você associa a x e que faz esse polinômio dar 0, sendo que o número de raízes do polinômio está intimamente ligado ao grau do polinômio. Então, por exemplo, esse cara aqui, que é um polinômio de terceiro grau, ele tem que ter 3 raízes. Tudo bem? Tá? Valor numérico é substituir x, atenção ao p de 0, ao p de 1. Por um acaso aí o p de 1 também acabou dando 0, significa que 1 é a raiz do polinômio. Segundo passo inicial importante no estudo de polinômios, operações. E o que eu chamo de operações básicas? Soma, subtração e multiplicação. Tá? Vamos supor que você tenha 2 polinômios como esses que eu coloquei de exemplo aqui. Fiz uma soma, fiz uma subtração. Gente, só toma cuidado com a questão do grau. X ao cubo soma com x ao cubo, x quadrado com x quadrado e assim por diante. Somar p com r fica 1 menos 3 menos 2 x ao cubo. X quadrado só tem o 4, não tem no r. Então, permanece 4x quadrado. X de primeiro grau só tem no r, não tem no p. Fica o 5x. E menos 7 mais 10 é 3. Cuidado na subtração, porque p menos r, primeiro, é bem diferente de r menos p. E quando você subtrai um polinômio, pode aparecer a regrinha do sinal. Menos com mais, menos com menos, tá?
E para multiplicação, que eu não fiz aqui para não ficar muito longo, acho bacana você fazer aí como um treino, chuveirinho, ou seja, distributiva. E essa distributiva tem muito exercício pedindo para você refletir refletir about, eu ia falar, a questão do grau do polinômio produto. Porque quando você multiplica dois polinômios, o polinômio resultado, o polinômio produto, vai ter um grau que é a soma do grau de cada um desses polinômios que você multiplicou. Então, aqui multiplicar P por R, que são dois polinômios do terceiro grau, 3 mais 3 me gera um polinômio de grau 6. Um grande polinômio, faça por distributiva, use parênteses para organizar essa distributiva. Coloco aqui como um episódio, um tópico à parte. Vou deixar para esta primeira aula apenas o método da divisão por chave. O que é dividir por chave? É fazer isso. Como é que divide números com chave? Por exemplo, e cuidado com essas divisões, né? Vamos supor que você quer dividir 37 por 4. Como é que funciona isso? Bom, 37 dividido por 4 é 9, porque 9 vezes 4 é 36, aí eu passo para cá com o sinal trocado, menos 36, resultado aqui, 37 menos 36, dá um resto igual a 1. A gente faz isso de uma forma tão rápida, tão automática, que a gente não percebe algumas coisas. Por exemplo, quando você volta para a esquerda, para voltar eu multiplico 9 vezes 4, 36, e eu troco o sinal para somar as duas linhas. Né? Eu coloco um menos 36. 9 é o quociente, 1 é o resto, de maneira que toda vez que você, no caso aqui, 9 vezes 4, mais o resto, 36 mais 1, resulta no valor que foi dividido aqui, no caso, 30. Isso tudo vale para polinômio, tá? Então, se eu tenho um polinômio P de x e vou dividir por um polinômio D de x, a gente usa D de divisor, eu vou ter um quociente Q de x e um resto R de x, certo? Onde quociente vezes divisor mais resto é igual a P de x. Dica minha aqui, galera, isso é uma ótima técnica para você fatorar polinômios. De repente, dessa forma, você consegue criar, a partir de um polinômio P de x, um produto de polinômios Q, quociente vezes divisor, tá bom? E com isso estudar com mais facilidade as raízes do polinômio. Né? A gente vai agora extrapolar um pouquinho o primeiro e o segundo grau, que era o máximo que a gente trabalhava aí até um nono, primeiro ano de ensino médio. Olha só um exemplo aqui, 3x² menos 5x mais 10. Gente, cuidado, isso aqui é ferramenta algébrica, não tem grandes linhas de raciocínio, é fazer a continha, tá? Você pega só o primeiro monômio, 3x², e divide só pelo primeiro monômio do divisor, divide só pelo x, tá bom? 3x² dividido por x, 3x. Aí volta multiplicando. Só que agora na volta da multiplicação, você multiplica esse 3x que está no quociente por todos os personagens do divisor. Então, 3x vezes x, 3x². Troca o sinal, menos 3x². 3x vezes menos 1, menos 3x. Troca o sinal, mais 3x. Aí a gente passa a régua, soma as duas linhas. Se você fez isso corretamente, o primeiro termo aqui vai sempre cancelando. Menos 5x mais 3x, menos 2x. Desce o 10. Se o grau do seu resto ainda é igual ou superior ao grau do divisor, continue a divisão do primeiro termo com o primeiro termo. Aqui no caso é igual, né? Menos 2x tem o mesmo grau do x, então eu continuo. Menos 2x dividido por x, menos 2. Tem uma rasurinha aqui, vocês me desculpem e não deem bola para ela. Menos 2x dividido por x, menos 2. Aí volta na multiplicação, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Troca o sinal, mais 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Troca o sinal, menos 2. Passa a régua. Se tiver correto, esse cara cancela. Assim você vai diminuindo o grau, até chegar, por exemplo, aqui cheguei num grau 0. Sobrou 8. Parou. Grau 0, porque não tem x, é menor do que o grau 1 do divisor. Ou seja, 3x menos 2 é o quociente, 8 é o resto. De maneira que, se você multiplicar 3x menos 2 por x menos 1, e pegar essa multiplicação e somar 8, tenha certeza que você volta para 3x² menos 5x mais 10.
Eu não vou falar de Brio-Ruffini agora, eu vou deixar para falar na sala de aula, junto com um exercício bom que eu vou resolver com vocês, mas eu já quero adiantar também o teorema do resto, que é um teorema muito importante, eu vejo cair bastante nos exercícios, né? O que é o teorema do resto? Ele é bem simples, galera. Vamos lá. Sempre, então, que eu faço a divisão, eu tenho divisor, tenho quociente, tenho um resto, certo? E de que maneira que a gente pode encurtar isso se só me interessar, de repente, o resto? Assim, ó, olha só que bacana. Vamos supor que eu tenha um polinômio p de x e um divisor d de x, certo? Peguei um polinômio de segundo grau, completo, peguei um divisor de primeiro grau, beleza. Eu vou pegar a raiz do divisor. A raiz do divisor aí, se eu considerar que o divisor é x menos 2, é quando o divisor dá zero. Né? Isso é a raiz do polinômio, é o valor de x que anula o polinômio. No caso aqui é o 2. Então, se a raiz do divisor é o 2, a hora que eu coloco esse valor numérico, esse valor aqui, x igual a 2, no polinômio, o resultado vai ser o resto. Isso aqui embaixo que eu coloquei para vocês, né, define bem de forma clara e objetiva o que é o teorema do resto. Né? É aplicar a raiz do divisor no polinômio. Então, P de 2 tem que dar o resto. E eu não preciso fazer a divisão para isso. Olha só, se eu fizer o P de 2, 2 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 1, isso vai dar 8 menos 10 mais 1, que é menos 1. Tenha certeza que se você fizer essa divisão pelo método da chave, o resto vai ser menos 1. Observação importante. E aí a gente até chama isso aqui de teorema de D'Alembert. Se o P de x for divisível por D de x, quando as coisas são divisíveis, não sobra resto na divisão. O resto é igual a zero, e a gente conclui que a raiz do divisor também é a raiz do polinômio. Tudo bem? Galera, vocês podem pegar esse vídeo, pausar, voltar, quantas vezes vocês quiserem, mas com isso eu já consigo iniciar a próxima aula nossa com alguns bons exercícios. Tá bom? Galerinha, então, do CPD, nos vemos aí na próxima aula. Vamos começar polinômios. Valeu, galera. Até lá, hein?